Na sequência, ainda da mesma classificação, chegamos ao item de fungibilidade ou infungibilidade, né? Bem fungível, como eu falei anteriormente no outro vídeo, é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. Aí eu dei exemplo dessa caneta, né? Que é típica e juridicamente um bem fungível. Se fungibilidade traduz nessa hipótese, a infungibilidade são os bens que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. Uma pintura de um pintor famoso, essa pintura é um bem que tem a característica de bem infungível. É ela só, mesmo que o pintor faça uma idêntica, não é a mesma. Então, é típica e juridicamente um bem infungível. Bem consumível e não consumível ou inconsumível. Consumível é aquele bem que se destrói pelo uso imediato, não é? São os alimentos, a água, né? Frutas, etc, etc. Cigarro, etc. Não consumíveis, contrário do senso, são os bens que não são consumíveis. Aliás, com o tempo, haja tempo, esse bem ou bem poderá ser consumido, mas ele não se consome, não se desgasta pelo uso imediato. A pergunta a ser feita a vocês é a seguinte: se eu moro num apartamento, né, e o meu vizinho vai dar uma festa, e ele chega, aperta a campainha e fala: Ribeiro, você não quer emprestar 2 bebidas do seu bar para eu colocar no meu bar para poder esnobar os meus vizinhos, os meus colegas? Aí eu empresto 2 vinhos ou 2 uísques para ele, né? Aí a pergunta que eu faço, que eu fiz sempre em prova, é: essas bebidas que eu emprestei são consumíveis ou fungíveis ou infungíveis? Elas são infungíveis. Mas existem outros vinhos, outros uísques idênticos, mas aqueles pertencem a mim. Portanto, por vontade minha, eles se tornaram infungíveis, apesar de lá fora eles terem a característica de fungíveis. Perfeito? Divisíveis e não divisíveis. Então nós temos um bem dividido ou divisível quando ela é suscetível de partilhas, né? Divide-se um bem em diversas partes. Um detalhe, formando cada parte um todo perfeito. Então, um giz, por exemplo, é um bem divisível. Eu posso dividir o giz em 3 ou 4 partes e cada parte a mim é útil. Tá? Essa caneta, mais uma vez, ela é um bem indivisível. Eu posso dividir, quebrar, mas o que me interessa, as partes resultantes desta quebra. Para mim, elas não são úteis. Tá? Agora, existem, atenção, existem bens que são naturalmente divisíveis. Coloquem na cabeça, bens divisíveis, que podem ser divididos, tá? Mas que a lei estabelece a sua indivisibilidade. Repito, bens que naturalmente são divisíveis, mas que a lei determina a sua indivisibilidade. Vou dar um exemplo, né? Lá em Guaratietá existe uma lei municipal que diz que se o terreno da pessoa tiver 70 metros quadrados, esse bem não pode ser dividido, apesar de terreno ser divisível. Mas a lei municipal determina a indivisibilidade desse terreno. Então, é tipicamente divisível, mas a lei diz que eu não aceito a divisibilidade. Perfeito? Outro exemplo, se eu empresto
a alguém uma importância de 50 mil reais, perfeito? Essa pessoa me dá uma nota promissória nesse valor, 50 mil reais. Muito bem. Pergunto, 50 mil reais é tipicamente uma quantia divisível? É. Tá? Divisível de acordo com as circunstâncias. Mas se eu disser ao meu devedor, quando você for me pagar, eu não aceito pagamento em parcelas. Se eu disse isso e ele aceitou, aquela importância de 50 mil reais passou a ser indivisível, mas originalmente divisível. Então são as duas propostas. A divisibilidade ou indivisibilidade através de lei e a indivisibilidade através da vontade das partes. Finalmente, os bens singulares e os bens coletivos. Se vocês, ao entrarem nas salas de vocês, né, na oportunidade que tiverem, a sala estiver vazia, vocês chegarão o quê? Chegarão a sala vazia com todas as carteiras vazias. Então vocês notarão e chegarão uma pluralidade de carteiras idênticas, dispostas em sala. Agora, se vocês puxarem desta pluralidade uma única carteira, essa única carteira é um bem singular. Perfeito? Então, singular e coletivo. Perfeito? Então, voltando para nós tomarmos o caminho novamente. Nós classificamos os bens com relação aos bens classificados em si mesmos. Caneta, móvel, imóvel, tal. Agora, segundo item classificatório dos bens. Bem reciprocamente considerados. O que eu faço para que vocês entendam? A mesma caneta. Esta caneta minha é composta pela tampa e pela, propriamente dito, a caneta. São dois bens que integram um só. Vamos analisar essa caneta agora, tendo em vista a reciprocidade dos bens, tampa e caneta. Então nós temos, neste caso, um bem principal e um bem acessório. Tá? Qual dos dois é o principal, qual dos dois é o acessório? O principal é a caneta propriamente dita. A mim é útil, eu uso da caneta, eu não uso da tampa. Então, o bem principal é o bem que existe por si só. A existência dela, caneta, não depende da existência da acessoriedade, da tampa. Ela, sem a caneta, não existe praticamente. Ela não poderá ser, se não existe a caneta, ela não é mais a própria caneta. Entenderam? Então, voltando. Principal é a caneta, tem existência própria, a existência dela não depende do acessório. Ao contrário, a tampa é um bem acessório. A existência da tampa depende da existência da caneta. Perfeito? Então, principal e acessório. Bens vistos, analisados, reciprocamente constituídos. Perfeito? Tudo bem? Agora, tem um detalhe. Prestem atenção para que não haja dúvida ou dúvidas não existam, né? Somente dimensionando os nossos conteúdos com relação aos acessórios. Volto pela quarta vez a explicar a vocês. Bem principal tem existência própria. A sua existência independe da existência do outro. Bem acessório não tem existência própria. A existência do acessório depende do principal. Perfeito? Nós, dentro desse contexto, iremos trabalhar somente com os bens acessórios. Ou seja, tem vida própria? Não. A vida desse bem depende de outro. Perfeito? Então, coloquem isto na cabeça. Os bens acessórios são, por sua vez, classificados em produtos, frutos e pertenças. Então,
produtos são bens acessórios, frutos são bens acessórios, pertenças são bens acessórios. Vamos dar exemplo a vocês das 3 espécies. Produto. Eu tenho uma mina de carvão. Dessa mina, os meus empregados retiram diariamente carvão. Então, muito bem. O carvão retirado dessa mina é chamado de produto. O que é produto? Tudo aquela utilidade que se retira da coisa, quanto mais você retira, vai terminando a coisa. Quanto mais carvão eu retiro, menos carvão eu terei, porque a mina se esgotará. Mina de ouro, mesma coisa. Quanto o ouro é produto. Por que produto? Eu retiro a mina. Quanto mais eu retiro, a mina termina, extingue, tá? Vai extinguir então o produto com a retirada da utilidade. Então, produto são as utilidades que nós retiramos da coisa, e quanto mais nós retiramos, extingue-se a origem. Perfeito? Já frutos, não. Frutos são as utilidades que nós retiramos da coisa, e quanto mais eu tiro, a coisa reproduz. Então, se tem uma laranjeira, eu apanho a laranja, novas laranjas virão. Se tem uma macieira, eu apanho a maçã, novas maçãs. Se tem um gado, deu cria, não vai, a mãe ou a vaca não vai moer, mas ela vai de certa forma, gerar mais. Então, são frutos. Notem bem, gente, é importante a diferença entre produtos e frutos. Nos frutos, contrário do senso, quanto mais eu tiro, mais produzo. Então, a mina, quer dizer, a origem não falece, a origem não extingue. Já no produto, sim. Né? E pertenças. Pertenças é meio abstrata a ideia de uma pertença. Né? Então, por exemplo, numa sala de aula, nós temos a sala de aula, provavelmente dita, as carteiras e a mesa do professor. Muito bem. A sala de aula é um bem principal. As carteiras são bens acessórios. Perfeito? Principal a sala de aula e as carteiras e a mesa são bens acessórios. Muito bem. Só que agora um detalhe, uma nova visualização da coisa. A carteira ou as carteiras são chamadas pertenças. Por que pertenças, Rebilo? Que eu posso usar uma carteira na sala de aula ou pegar essa mesma carteira e levar para o corredor. Uma mesa numa sala de aula é pertença? É pertença. Eu posso usar essa mesa, que é um acessório, numa sala de aula ou colocar, como os colegas fazem, a mesa no corredor para poder vender salgadinho. Tá? Então, notem o contexto. A mesa, comparada à sala de aula, é um acessório. Agora, além de acessório, porque ela depende do principal, além de acessório, a mesa é uma pertença. Ela é útil à pessoa na sala ou fora da sala. A carteira também acessório lá dentro, mas retirando de lá é uma pertença. Perfeito? Então, as pertenças não deixam de ser bens acessórios. Muito bem. E, finalmente, dentro ainda dos bens acessórios, nós temos as famosas benfeitorias. Benfeitorias são melhorias ou despesas que se fazem sobre um bem para poder facilitar a sua utilização. Repito, benfeitorias são despesas ou melhoramentos feitos ou feitas em um bem para que seja perfeita a sua utilização. Vou explicar melhor com exemplos. E, dentre esse item benfeitorias, nós temos as benfeitorias útil, necessárias e voluptuárias. Tá? Benfeitoria útil, como a própria palavra nos induz a entender, é uma benfeitoria, uma despesa ou melhoramento que se faz no bem para facilitar a sua utilização. Tá? Muito bem. Eu alugo minha casa ao José da Silva. Tá? Tenho um quarto, banheiro, cozinha, copa, etc. Tá? Só esses cômodos. Por prazo
talvez de 2 anos. Aí o José da Silva, recém-casado, a mulher dele está grávida, nasce a criança e ele chega a mim e fala: Rebelo, eu preciso de mais um quarto. E há a possibilidade de nós acrescermos ao imóvel um quarto para que eu possa colocar o meu nenê. Eu digo: pode fazer, tá? Pode fazer, eu autorizo que você construa mais um cômodo. Esse cômodo é um melhoramento que é acrescido ao bem para facilitar a utilização. A pergunta minha é: normalmente há necessidade de 2 quartos? Não. No meu caso, era fatal. Precisaria de mais um para colocar o nenê. Tá? Então, essa benfeitoria é juridicamente entendida como benfeitoria útil, porque facilitará a utilização do bem imóvel pelo locatário. Perfeito? Aí vem a pergunta: e o locador, aliás, o locatário será obrigado a indenizar? Se eu concordei, eu digo não, porque ficará acrescido ao meu patrimônio esse outro cômodo, né? Mas pode ser que um outro locador queira, né? Mas é muito difícil. Então, benfeitoria útil. Tem uma casa, aluguei também esse mesmo sujeito, tem 3 quartos, perfeito, mas não tem garagem. Ele chega: Rebelo, eu comprei um carro, quero colocar uma garagem, eu tenho disponibilidade para isso. Cabe lá? Cabe. Então, construa as suas despesas uma garagem. Toda a casa é obrigada a ter uma garagem? Não. Né? A finalidade dela é a habitação, não necessariamente que haja necessidade de uma garagem. Então, eu autorizo que ele construa uma garagem. Essa garagem é um melhoramento que é feito de um bem para facilitar a utilização. Perfeito? Já a segunda parte das benfeitorias diz respeito às benfeitorias necessárias. Muitos colegas sempre tiveram muitas dúvidas com relação às benfeitorias necessárias. As benfeitorias necessárias são aquelas que se fazem ao bem, evitando a sua deterioração. Perfeito? Mesmo exemplo do contrato de locação. Eu alugo uma casa a alguém, né? E depois de um certo tempo começou a chover dentro dessa casa. As telhas precisariam ser trocadas, porque estava dando umidade lá dentro. Aí o locatário chega: Rebelo, eu vou ter que sair da casa, porque não tem condições. Chove mais dentro do que fora. Aí eu autorizo que se faça a troca do telhado. É uma benfeitoria, não é útil, turma, não é útil, é necessária. Elas são feitas ante a necessidade de evitar a deterioração. Perfeito? E o último tipo de benfeitoria são as chamadas benfeitorias voluptuárias. Essas benfeitorias são os gastos que se fazem ao bem para consagrar o aformosamento. Então vamos lá. Mesmo exemplo do alocador, locatário. Aluga uma casa, aí o inquilino chega: Rebelo, tem um espaço no fundo do quintal e eu queria construir uma piscina. Posso? Pode. Essa benfeitoria a ser construída por ele, depois eu teria que indenizar, é uma benfeitoria voluptuária. A pergunta minha é a mesma. Toda casa deverá ter uma piscina? Não. É porque o locatário quis, tinha condições, eu concordei. Então, para que o espaço seja melhor aproveitado, entendeu? Então, são 3 tipos de benfeitoria: útil, necessárias e voluptuárias. A pergunta que eu faço sempre em prova, estou dando a dica a vocês, é o seguinte: num clube, a piscina num clube esportivo é benfeitoria útil, necessária ou voluptuária? Útil, necessária ou voluptuária. Nesse caso, a benfeitoria não é necessária, não está evitando deterioramento, e também não é voluptuária. Há que ter uma piscina, portanto é útil. Perfeito? Uma piscina numa casa em que tem pessoa idosa, que precisa ser construída uma piscina para ela poder fazer hidromassagem. É útil, necessária ou voluptuária? Não é voluptuária, mas é útil também.
Perfeito? Não é necessária. Lembrando mais uma vez que esse tipo de benfeitoria necessária só é plausível para evitar o que? A deterioração do patrimônio. Perfeito? Último item com relação aos bens. Né? Bens com relação à sua titularidade. Então nós vimos com relação a si mesmos, reciprocamente considerados, e com relação à sua titularidade. Pergunta-se aqui, a quem pertence esse bem? Ao particular ou ao poder público? Então eu irei ler a vocês o artigo 99 do Código Civil, né, que diz: são bens públicos, são os bens que nos interessam, né? São bens públicos de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. São bens públicos de uso comum. Todo mundo usa, tá? Ninguém pode ser titular de uma praça, de uma rua ou de um rio. São bens públicos de uso comum. Inciso 2 do artigo 99 fala, os de uso especial. Então, pertence ao poder público, de propriedade do poder público, da União, do Estado, do DF, do município, que essas pessoas jurídicas têm esse espaço para exercer as suas atividades. Prédio da Prefeitura Municipal de Taubaté pertence à Prefeitura Municipal de Taubaté, uma escola pública, municipal ou estadual, bem de uso especial. Então o poder público tem esse bem, ele usa para certa especialidade. E finalmente, os chamados dominicais. São os bens que pertencem ao poder público, mas não têm destino nenhum. Por exemplo, a pessoa não paga o IPTU, ele é executado, é penhorado a casa dele, ele pede a casa para a Prefeitura Municipal. Ou melhor, pede o terreno, tá? E pede em favor da Prefeitura Municipal. Passa a pertencer ao patrimônio municipal. Esse bem é chamado bem dominial. Não tem a Prefeitura para ela se utilizar. Tá? Ela tomou, aspas, né? Penhorou do devedor insolvente. Perfeito? Então paramos por aqui. Esses ensinamentos, mas eu torno a dizer a vocês, não fiquem somente com essa apostila, com esses tópicos colocados nesses vídeos, busquem maiores informações nos doutrinadores, tá? E na jurisprudência e na doutrina. Obrigado.